Olá, produtores e produtoras Nestlé e a todos os colegas de Nestlé que nos assistem. Estamos aqui hoje, inovando mais uma vez, junto ao canal Leiteria, gravando o nosso Leite e Prosa no mês de agosto, que a gente dedicou a falar sobre a importância da assistência técnica, estratégias para o produtor, junto da assistência, ter sucesso na atividade. Hoje, meu nome é Júlio Santana, para quem não me conhece, sou zootecnista, e hoje a gente traz dois convidados de peso aqui para trocar uma ideia com a gente sobre o sucesso da atividade leiteira e o quanto a assistência técnica pode nos ajudar com tudo isso. Então, convido a se apresentar a Lília Fontes para conversar com a gente nessa tarde de hoje. Obrigada, Júlio. Primeiramente, obrigada pelo convite. E olá, galera do agro, usando aí o nosso jargão da Labo Rural. Eu sou a Lília, sou zootecnista e atuo como supervisora de projetos na Labo Rural. E a Labo Rural, ela hoje é uma parceira da Nestlé nessa jornada sustentável da assistência técnica e gerencial. E também há anos a gente vem acompanhando a Nestlé como departamento de inteligência aí, que os técnicos subsidiam a gente aí com informações e a gente gera informações aí que leva para o produtor eficiência e sustentabilidade. Muito obrigado por estar participando com a gente, ter aceitado o convite e estar aqui passando um pouco do teu conhecimento para todos os nossos produtores aí. Então agora eu convido o nosso outro parceiro que está aqui com a gente também, Rafael Campos, a se apresentar para todos os nossos produtores aí do Brasil. Olá, produtores e produtoras. Obrigado, Júlio, Lília. Meu nome é Rafael Campos, eu sou médico veterinário, consultor técnico do Educampo já fazem 12 anos. Atualmente eu resido e trabalho em Patrocínio, Minas Gerais, e atuo nos municípios aqui do Alto Paranaíba, levando assistência técnica e gerencial para os produtores Nestlé e levando desenvolvimento técnico e financeiro para as fazendas. Muito bom, Rafael, muito bom, Lilian, obrigado aí mais uma vez. E começando assim, sem mais delongas, Rafael, com base aí na tua experiência, qual o maior desafio da assistência técnica no campo hoje? Olha, Júlia, essa resposta, quando você fala hoje, já muda um pouco. Há pouco tempo atrás, o principal desafio era a gente levar as informações e o produtor acreditar e colocar elas em prática. Já hoje em dia, o desafio maior que eu tenho tido é com esse aumento de informações de todos os meios de comunicação, mídias sociais, a gente conseguir filtrar essas informações dos produtores e depois de filtradas, a gente conseguir aplicá-las no momento correto. Porque às vezes a gente esbarra em informações corretas, mas às vezes aplicadas no momento errado. E que levam às vezes um atraso no desenvolvimento da fazenda. Então, hoje em dia, o principal desafio meu tem sido isso. A gente conseguir filtrar todas essas informações para o produtor e levar elas a terem efetividade na fazenda, né? Muito bom, Rafael. Eu te entendo perfeitamente. O produtor assim, recebe visitas, talvez uma ou duas visitas sua mensal, e todo dia tem alguém diferente na porteira dele levando informações, né? Então, para conseguir filtrar isso tudo e realmente fazer o que precisa ser feito, tem que estar muito atento. Gostei da tua fala, muito bom. Lília, e aproveitando aí um pouco da tua experiência, que é responsável por compilar todos esses dados lá, o que um produtor hoje seria um produtor de perfil ideal para estar tendo uma assistência técnica aí, por exemplo, do Educampo, da Labo Rural? Maravilha, excelente pergunta e casa muito bem com tudo aquilo que o Rafael falou agora, né? Primeiramente, o produtor ele precisa acreditar no processo de assistência técnica, no técnico, em tudo que o técnico está levando de informação para ele e acreditar no processo também da assistência técnica. O segundo passo é o produtor ter uma visão gerencial, visualizar a propriedade dele como uma empresa rural. Ter essa visão de negócio, querer crescer, querer ser eficiente, querer ganhar mais dinheiro, né? E isso é fundamental para o produtor. Acreditar no processo, acreditar que o técnico tá ali para gerar e agregar conhecimento e levar também maior eficiência, não só técnica, mas também eficiência econômica para ele. Então, o produtor ter força de vontade, querer mesmo, é o fundamental, é o principal. E aí vem o técnico com poder de argumentação para aquele produtor aderir à assistência técnica e gerencial. Excelente. Então, assim, Lília, você deixou muito claro que é uma soma. Não adianta ter o melhor consultor do mundo se o produtor não quiser. E nem também um produtor querer muito
e o técnico está ali para somar, né? Exato. Uma coisa muito interessante que a Lilian falou é o perfil, né? O perfil do produtor. O perfil do produtor, ele contribui muito para o nosso serviço. Então, quando o produtor ele tem perfil para estar aberto às informações, a colocar em prática as informações e a tecnologia que a gente leva para a fazenda, o trabalho ele mostra mais resultado mais rápido. Então, a gente tem vamos dizer assim, uma diminuição de desperdício, né? De desperdício de tempo, desperdício de mão de obra, de bens, de insumos. O perfil ele é o principal fator para a gente ter sucesso numa fazenda, para começar o perfil do produtor. E é importante porque a gente está falando aqui informação, mas toda essa informação, ela parte é gerada pelo produtor. Então, se o produtor, toda a parte, processo de gestão é gerado na fazenda. Quando o produtor gera as informações ali, gera os dados, né? A gente primeiro tem que ter os dados para depois ter as informações. Então, esses dados, a coleta de dados pelo técnico é feita em conjunto com o produtor. Não tem como o técnico hoje ele inventar dados de uma propriedade e você querer tomar uma decisão real dentro da fazenda. Então, o produtor e o técnico é um trabalho de via de mão dupla, onde o produtor também precisa dar uma contrapartida de fornecer para o técnico essas informações e o técnico tem que saber gerar essas informações e lidar com isso para gerar inteligência a nível de campo. Rafael, eu vejo aí que o agro, o leiteiro, vamos falar assim, nos últimos anos vem passando por uma transformação muito rápida. Eu vi que mudou muita coisa que eu particularmente achava que ia demorar muito mais tempo. Você que está aí no campo aí, tem muita experiência, já tem mais de 10 anos trabalhando diretamente com os produtores. O que você está vendo para os próximos anos do leite? Eu vejo assim, tem produtores que estão assim, indo muito rápido, tem produtor que tem um império na mão, um patrimônio gigante, mas não consegue, às vezes, passar para os filhos para dar sequência naquilo. E eu vejo também que assim, o produtor ele conseguiu construir tudo aquilo de uma forma, mas hoje a forma de administrar o negócio leite é muito diferente do que era no passado. O que você tem a falar sobre isso com base na tua experiência? Então, Júlio, a questão agora é profissionalismo, né? Agora, para exemplificar, por exemplo, o que a Lilian acabou de comentar, de levantamento de dados, a gente tem que ter informações corretas para a gente poder tomar decisões corretas. Então, para começar, a gente tem que medir todos os indicadores que a propriedade possa ter, para a gente tomar medidas corretas diante dessa situação. Mas, assim, agora eu também até me surpreendi um pouco com essa evolução tão rápida e ao mesmo tempo, a gente observa que quem está evoluindo bem nesse período agora são os produtores que estão profissionalizando a atividade. Então, esses produtores, eles estão conseguindo ter uma atividade financeiramente que tem um retorno bom, certo? E melhores até que muitas outras atividades. E, ao mesmo tempo, a gente tem produtores também que estão saindo da atividade, certo? Aumentando estatísticas aí que a gente vê que até assusta o número de produtores que às vezes saem da atividade, mas é porque não estão profissionalizando a sua empresa. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de perfil, quando a gente fala de profissionalizar, é isso, a gente focar dentro da fazenda, a gente focar os nossos indicadores e, para diante disso, das ferramentas que a gente tem dentro da fazenda, a gente continuar no serviço tendo uma evolução, uma perenidade na atividade. Muito bom, gostei do teu comentário. E Lília, o que você tem a falar sobre isso, essa rápida evolução que teve na cadeia? Você que é a mulher dos números lá, a gente sabe que tem até uma estatística da Embrapa lá que eu não vou nem falar aqui para não coisa, mas assim, a cada tantos minutos sai um produtor da atividade, mas a gente vê que a produção de leite ela não está caindo, né? Ela está aumentando porque está profissionalizando. O que você tem visto disso aí? Então, antigamente, quando a gente falava de assistência técnica, né? A gente falava da assistência técnica propriamente técnica, onde o técnico ia lá, resolvia alguma questão, por exemplo, um veterinário ia na propriedade, fazia o reprodutivo, não mencionava números com o produtor, não tratava questões gerenciais com o produtor e saía. Agora a gente entrou nessa pegada agora de sustentabilidade, mas antes disso, nesse intermédio entre o técnico e o sustentável, surgiu o gerencial, onde o técnico fazia a parte técnica, mas ele tinha uma pegada onde o cliente do técnico é o bolso do produtor.
Agora a gente tem uma outra vertente, que é também a parte sustentável da atividade que está vindo aí, que a Nestlé de fato é pioneira no mercado, para trazer isso para a gente. Então, essa adequação do produtor, essa evolução do produtor, a gente vê que a cadeia está evoluindo agora de forma exponencial. Antes era de uma forma crescente, né? Uma curva crescente. Agora essa evolução está sendo mais rápida e mais intensa. Então, o produtor ele precisa de fato se adequar. Tem um estudo aí da Embrapa, que você mencionou, dessa questão dos produtores que saem por minuto, né? A gente vê que os grandes laticínios, eles tiveram uma redução muito grande do número de produtores deles nos últimos anos. Mas o volume de leite entregue para esses grandes laticínios aumentou mais que 200% do que era entregue, né? Do que era fornecido de leite. Então, a gente vê que a atividade, ela de fato, ela está se intensificando cada vez mais e que os produtores, eles estão cada vez mais enxergando a atividade como um negócio e para ser rentável, eles veem que eles precisam ter escala de produção. Então, a gente fala muito de eficiência, né? Que eficiência é produzir mais e melhor com menos. Então, de fato, a cadeia está se tornando cada vez mais eficiente e o produtor que não se adequar a isso, seja qualidade do leite, seja volume, escala de produção, ter uma gestão eficiente dentro da propriedade e agora visando a sustentabilidade, no longo prazo ele tende a sair do negócio. Excelente comentário. Me veio até com base no que você comentou, me veio até uma pergunta que muitos produtores me fazem e eu respondo da seguinte forma: o pequeno produtor, principalmente, fala assim, que o pequeno produtor vai acabar, que o pequeno produtor não vai aguentar tudo isso e tal, e eu vejo de forma diferente. Tenho certeza que você tem. Queria que você falasse um pouco sobre o pequeno produtor e sobre o sistema de produção, sabe, Lília? Eu vejo que muita gente, ele está no sistema errado, com o gado errado, então acho que isso às vezes inviabiliza a atividade dele. O que você tem a falar para a gente sobre isso? Sem dúvida alguma, quando a gente pensa em sistema de produção hoje, todo mundo pensa em compost, né? É a moda. Que é a moda do negócio. Mas em qualquer sistema de produção, quando a gente avalia os dados lá, as informações que a gente tem no nosso banco de dados, em qualquer sistema de produção, a gente vê que tem produtor ganhando e tem produtor perdendo dinheiro. Seja no compost, seja no freestyle, seja no semi-confinado. O que o produtor precisa ter a visão é de ter escala de produção. E quando a gente fala em escala, a gente pensa em volume de leite, que seriam grandes volumes de leite. Mas não é isso que é escala. Escala é você trabalhar um volume de produção ótimo a custos de produção equilibrados. É lógico, preço é importante, mas ter custo de produção é fundamental. E quando a gente pensa no pequeno produtor, tem como o pequeno produtor ele ser eficiente e ter rentabilidade com a atividade. A gente tem hoje no nosso banco de dados produtores de 300 litros que ganham mais dinheiro do que produtor com 1.000 litros por dia. Mas isso é eficiência do lado de dentro da porteira. Esse de 300 litros, ele quer crescer, ele quer desenvolver a atividade dele como negócio. Agora, o de 1.000 litros por dia, ele já está num patamar que está estagnado. Talvez ele está com assistência técnica errada, não sei. E ele precisa, isso vai muito do papel do técnico, e aí o Rafael também pode contribuir muito, de planejar a estrutura do produtor. Planejar um compost no momento certo, ver qual é a categoria animal que ele vai precisar ter lá dentro daquele compost. Isso é fundamental para o negócio dar certo. Mas independente do sistema de produção, independente do volume do produtor, é possível ganhar ou perder dinheiro. Eu tento muito trabalhar, assim, no grupo de produtores que eu atendo, na diminuição de desperdício, certo? Seja em todos os setores da fazenda e na obrigação da gente conseguir agregar o máximo de valor ao produto. Ou seja, se a gente tem uma tabela de pagamento por qualidade, a gente é obrigado a tentar ter todos os produtores dentro dessa tabela, recebendo o máximo possível. Por quê? É o que a Lilian comentou. Por exemplo, tem produtores com a produção 3, 4 vezes menores no grupo de produtores que eu atendo, que ele tem um valor do leite recebido muito maior do que um produtor, tem um volume 3, 4 vezes maior do que ele. E assim com o custo de produção também. Ele consegue ter um custo mais baixo. Mas isso... E o que tem que ser feito? Certo? É a gente agregar valor. A gente tem que agregar valor ao máximo na CCS, ter uma qualidade boa, na CBT, nos sólidos do leite, em geral na qualidade, porque a gente tem um potencial aí de até 40 centavos por litro de leite, dividindo quem tem um leite de qualidade ruim para às vezes quem tem um leite de qualidade melhor. Então isso aí já é um aumento de renda no final do mês. E junto disso também, quando a Lilian fala de escala de produção,
muito simples, às vezes, a gente falar de um animal só. A gente, às vezes, tem aí com esses custos altos que a gente está tendo, seja de adubo, de insumos, soja, milho, a gente pode ter ali 20 animais que estão produzindo 20 litros de leite, ou 15, ou 20 animais produzindo 30, 35. Então, a gente passa a ter uma diluição nos custos. E o que precisa para fazer aquilo? Precisa de dados, precisa de um técnico, precisa de uma empresa séria, que pague por qualidade, que seja justa no pagamento, e para a gente levantar esses dados e otimizar a escala de produção desse produtor, seja pequeno ou grande. Falou tudo, a palavra, otimização de recursos, né? Concordo com o engenheiro Nurigal, como que vocês comentaram. Eu vou muito em fazenda, eu vejo. Tem fazenda que às vezes você vai, o produtor tem uma estrutura para tirar 5 mil litros de leite e tira 500. Então ele tem trator depreciando, ele tem uma estrutura de ordenha, tanque, tudo só depreciando e não está utilizando aquilo. Isso cai na palavra que você comentou de escala e de otimizar custo de produção. Então, assim, não tem receita de bolo, mas, assim, fazer o feijão com arroz bem feito e tá do lado de um consultor bom, né? E, assim, vou sair um pouco das perguntas que chegaram, que me veio aqui, é uma grande desafio também do setor leiteiro que eu vejo, que é a questão da sucessão familiar. O que você tem feito no teu grupo de produtores, Rafael, para estimular essa galera que vai suceder os pais? Eu vejo que os pais construiu o império, fez lá aquele gado bom, fez toda a estrutura, mas ele tem que já ir preparando a sucessão para aquilo no futuro. O que você tem feito, ou o que você tem visto de positivo nesse sentido? O primeiro passo, eu acho que é confiar, né, Júlio? A gente passar a confiar na atividade, a gente consegue, vamos dizer assim, ter uma sucessão familiar, fazer com que os filhos eles permaneçam na atividade. E para isso tem que confiar na atividade. E isso nada mais é do que o trabalho, planejamento, principalmente a gente planejar, certo? O que a gente tem hoje, para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, como que vai ser a atividade, porque às vezes, muitas das vezes, às vezes os filhos, às vezes não veem futuro, porque porque a propriedade não planeja, às vezes ele imagina que a propriedade vai continuar por muitos anos daquela maneira. Então, a partir do momento que a gente tem esse planejamento, essa evolução, o filho às vezes consegue vislumbrar lá na frente ele formando uma família, fixando essa família junto com a família dos pais dele, tendo uma qualidade de vida boa, satisfatória, muito melhor do que às vezes ir para uma cidade. E isso é basicamente planejamento e a gente mostrar essa evolução. Porque quanto mais quando a gente planeja, realiza e tem uma evolução boa, a gente consegue entusiasmar, a gente consegue ficar animado com a atividade. Exato. Então, assim, esse é o ponto principal que eu tento trabalhar com os produtores. E junto disso também, a gente tem que visitar propriedades, casos de sucesso, para a gente ver casos de sucessão interessantes também, sabe? Capacitação, muitas das vezes, junto com o pai e com o filho, para a gente poder alinhar os pensamentos. Muito bom, Rafael, muito bom. Eu vejo, muito boa a tua fala, e eu vejo na prática isso, né? Porque muito filho, a imagem que ele tem do pai, por ter construído todo aquele patrimônio, é uma imagem de muito sofrimento, de ralou muito para construir tudo aquilo, e normalmente os filhos não querem assumir aquele negócio. Tá aí o desafio dos pais, juntamente com os consultores, de mostrar para os filhos que agora o negócio que foi tão sacrificado construir, mais difícil ainda é administrar ele como uma empresa, né, Lídia? E aí você, como a mulher dos números, nos diga, o filho tem que entender cada vez mais de gestão para dar continuidade na atividade do pai, tão bem quanto, se não melhor, do que foram os pais. Sem dúvidas, sem dúvidas. Hoje a gente tem aí cenários de propriedades leiteiras, tendo aí 30% de rentabilidade, que é uma coisa que lá atrás a gente não falava, não se imaginava que o leite fosse chegar a patamares tão elevados, né? E se eu cresço numa propriedade ou num negócio, ouvindo meu pai falar que aquilo ali não dá dinheiro, que aquilo ali não é vida, e também eu não estou disposta a seguir na atividade, eu não vou continuar. Então, tem que mudar muito a mentalidade também de alguns produtores que passam a vida inteira passando aquela imagem negativa de que leite é sofrimento. Não é isso.
Leite é vida, dá para você construir e ser muito bem sucedido produzindo leite. Basta você querer, você tem aí os caminhos, principalmente os produtores Nestlé, tem aí o caminho com assistência técnica de qualidade, assistência técnica e gerencial, né, de qualidade, para implantar essa gestão na propriedade e fazer com que os filhos fiquem cada vez mais no campo. Muito bom, muito bom. Aproveitando a fala da Lília, ela deixou um gancho e me remeteu uma outra pergunta. Rafael, a gente está numa região que assim, já há um bom tempo as terras são muito valorizadas. Você pega o Alto Paranaíba ali, de Patos de Minas para cá, também Lília, lá na região que ela está trabalhando em Viçosa, toda a região onde tem uma terra que a topografia ajuda, lá café, aqui na região nossa planta milho, soja, café, trigo, batata, muita coisa que planta. E o produtor volta e meia fala assim, vou parar de tirar leite e vou arrendar a terra, né? E aí eu falo assim com ele, bom, se você vai arrendar a sua terra, alguém vai te pagar X reais por hectare e ainda vai ganhar dinheiro com isso, isso é um sinal que você também pode ganhar dinheiro em cima da sua terra. E aí eu te pergunto, dá para ganhar mais dinheiro com leite do que plantando soja? Ô Júlio, graças a Deus essa pergunta, vamos dizer assim, tem sido fácil de responder, sabe? Dentro do meu grupo, por exemplo, a gente tem conseguido uma rentabilidade boa e, assim, a produção por hectare, a gente tem conseguido aí 15, 20 mil litros de leite por hectare ano. E isso mostra uma eficiência no uso da terra, que é um recurso caro. Hoje a gente está falando de um hectare de terra, 100 mil, 120 mil reais um hectare. Então, para justificar o uso desse insumo caro, o produtor tem que ser muito eficiente. Então, assim, e sendo eficiente, nessa linha que eu tento trabalhar, que é na diminuição de desperdícios, certo? Na agregação de valor ao produto, a gente tem conseguido remunerações aí 3, 4 vezes maior do que, por exemplo, a soja que você citou, certo? Em Patrocínio, onde que eu trabalho também, tem o café também, que é uma atividade também bem interessante para a região. Então, a gente tem conseguido, e eu até achei engraçado quando você falou, porque no início do meu trabalho, eu via muito disso, sabe? Às vezes essa fala do produtor, ele querendo destinar parte da propriedade dele para um arrendamento. Mas por quê? Porque a terra não era utilizada com eficiência. Sim. Então, a renda bruta ali da fazenda, a renda que era gerada para ele no final do mês era baixa. Então, a partir do momento que a gente começou a intensificar e fazer um trabalho de melhoria genética, nutricional, sanidade nos animais, a produção começou a aumentar, a renda começou a aumentar, e aquelas áreas que às vezes eram arrendadas para terceiros, elas passaram a ser captadas de novo para ser investidas no leite. E nesse investimento, hoje em dia está acontecendo até o inverso. Os produtores, eles cresceram, eles estão crescendo, e as propriedades passaram a ficar limitadas por área. Então agora o leite está passando a arrendar as terras que eram arrendadas para soja. Então, assim, a soja ela encontrou também um concorrente forte agora também. Olha que legal, cara. O produtor de leite que era tido como um coitadinho já tem, assim, condição de arrendar uma terra e pagar a mesma quantidade que o produtor de soja paga, outra vez até um pouco mais. E eu, como eu costumo brincar com os nossos produtores, assim, cara, eu penso o seguinte, antes de você mudar de atividade, porque o produtor de leite é um cara apaixonado, ele gosta do que ele faz. E tudo que você faz com paixão, você faz bem feito. Eu vejo assim, em vez de ao comparar uma atividade com a outra, olhe para o pessoal que planta soja, planta milho, que é o pessoal de cereais, eles são extremamente organizados e profissionais. Eles não brincam, né? Então, se o produtor colocar o mesmo profissionalismo na atividade leiteira, ele tem tudo para ter uma rentabilidade maior, se não igual, se não muito maior do que desse pessoal. Que para ter sucesso na atividade, acredito eu, que a Lília está aqui, pode comentar, tem que plantar uma área maior. Então, assim, por exemplo, um produtor em 30 hectares de leite, ele consegue ter uma rentabilidade muito maior do que ele plantar 30 hectares de soja. Estou errado, Lília? Não, sem dúvidas. Isso pode acontecer e isso vem acontecendo, complementando o que o Rafael falou. A gente tem um indicador que a gente monitora, que é a margem bruta por hectare. E é o que sobra de dinheiro no bolso do produtor depois que ele paga os custos variáveis da produção de leite, que seria concentrado, volumoso, mão de obra, energia elétrica. Tem produtor que com a renda do leite, depois de pagar os custos variáveis, por hectare ele consegue ter uma margem bruta aí de até 15 mil reais, 30 mil reais. Isso acontece bastante.
E aí, em patamares, trazendo isso para os valores da soja, isso torna muito atrativo, né? Produzir leite nessas áreas. Muito bom. E junto disso que você comentou também, né, Júlio? E de números tão altos, igual a Lilian comentou, a gente tem uma questão do risco bem menor também no leite, né? Por exemplo, a gente, num ciclo de um ano, a gente não vai ficar tão dependente de fatores climáticos, por exemplo. Então, a gente tem um risco menor, uma rentabilidade boa com um risco menor. Isso passa a ser muito interessante. Excelente comentário. Você comentando me lembrou uma outra frase. O leite, tem um ditado antigo, ele pinga, mas não seca, né? Você vende todo dia o leite. Soja, milho, é uma commodity que você pode vender muito bem ou não, vai depender do preço de mercado do momento, né? E de muita coisa acontecendo, né? Então o leite, você tem aquela questão. E outra, Rafael, os produtores de leite tecnificados, o produtor mais eficiente, ele tem um patrimônio, por exemplo, em animais na fazenda, que normalmente vale até mais que a terra que ele tem ou a estrutura que ele tem, porque os animais são muito valorizados. Então, assim, muito bom mesmo esses comentários. Esse ditado aí, só acrescentando aí, Júlio, ele pinga, mas não seca. Hoje em dia a gente tá vendo até ele derrama, ele transborda, sabe? Não seca. Não tem pingado só mais. Né? Não tem pingado só nessas fazendas que têm sido se profissionalizado, sabe? E isso aí é um ponto muito interessante no ponto que você falou anteriormente, sucessão familiar. Quando você tem essa evolução, você passa a ter ali o filho achando a atividade interessante, ou os filhos. Eu tenho muito caso, por exemplo, de filho de produtores que eu atendo, que foram para a cidade, formaram, têm uma segunda profissão, quer dizer, eles tinham uma primeira profissão e com o caminhar dos trabalhos, a fazenda começou a ser tão atrativa que eles começaram a deixar os trabalhos, a profissão meio que em segundo plano e voltando para a fazenda, para ficar junto da família, para ter uma remuneração melhor, para criar os filhos, às vezes, com qualidade de vida superior. Então, isso aí é gratificante até para nós, como técnicos também, a gente poder acompanhar essa evolução. E como você falou, a atividade leiteira, o produtor é apaixonado pela atividade. Exato. Às vezes ele recebeu do pai, do avô, e quando a gente consegue trabalhar e fazer o produtor, ele ter aquela propriedade ali, que às vezes foi herdada com muito suor, com muita dificuldade, e ele fazer aquilo ali virar uma fonte de renda para os filhos, é muito gratificante. Exatamente. E assim, na questão do pinga, mas não seca, eu quis colocar para o seguinte, eu conheço muitos casos, você com certeza, a Lília também conhece, de produtor que começou tirando leite com 1, 2 vaquinhas e foi crescendo, hoje é uma potência. Eu conheço vários casos assim. E eu meio que desconheço alguém que começou assim plantando 2, 3 pés de soja, ou um lote de soja, um lote de milho, né? Então, só fazendo uma comparação assim, nada contra milho e soja, mas trazendo puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado aqui do leite aqui. E Lília, um produtor, para ele ter sucesso na atividade, você que acompanha os números lá, e a gente sabe que hoje não dá para brincar com os números, que eles não mentem. Quais os erros o produtor não pode cometer? E para clarear um pouco mais para os produtores que nos assistem, assim, se fosse para você falar assim, de 5 indicadores principais de ele ficar atento e ter esses números bem equilibrados, se você puder falar os números para a gente, quais seriam eles? Ótimo, maravilha. Com relação ao que o produtor precisa fazer para ele ter sucesso na atividade, pegando um pouco o inverso da sua pergunta, seria escala, preço e custo. Esses 3 tópicos, o produtor precisa ter atenção. A gente costuma falar que é o tripé, né? A nossa tríade ali do sucesso do leite. Escala de produção a gente já mencionou, né? Que não é volume de leite, não é mais, quanto mais produzir a qualquer custo, isso não adianta, não traz sucesso para a atividade. Sim. Preço de leite é fundamental e hoje a Nestlé tem um preço diferenciado no mercado. E como que o produtor, preço a gente sabe que não está na mão do produtor, né? E como que o produtor consegue trabalhar preço? E isso é um ponto interessante até para assistência técnica, né? Porque um produtor com assistência técnica, hoje a gente monitora e avalia que ele tem preço diferenciado. Porque onde que o consultor consegue trabalhar junto com o produtor esse preço? No volume de leite e na qualidade do leite também, que hoje a Nestlé é uma das melhores no mercado em bonificar esse leite para o produtor. E custo de produção equilibrado, que seria o gasto com volumoso, o gasto com concentrado, o gasto com tudo, e o técnico pode ajudar muito bem, por meio de compra estratégica, compra coletiva de insumos. Isso tudo faz com que o produtor reduza o custo sem perder eficiência.
né? Ou até que ele aumente o custo, mas aí o volume vem e a gente tem aí a escala de produção. Com relação aos indicadores, o produtor precisa ficar de olho em alguns indicadores. São eles produção por área, que seria de toda a área que ele tem usada para atividade leiteira. E aí, se o produtor planta café, se ele tem soja na área, essa área de soja do café não é área para o leite. Então, aí ele considera só a área que ele tem na atividade e a produção de leite dele. Então, esse indicador, ele mensura a eficiência de uso da terra. E aí, até nessa nova jornada sustentável, é um indicador que a gente está vendo que é fundamental para a gente medir aí com essa agricultura regenerativa vindo para o campo. Então, a quantidade de litros de leite por hectare por ano, vacas em lactação sobre o total do rebanho, a estrutura de rebanho dele, aqui não negligenciando a reprodução, porque é um ponto importantíssimo, é onde gira todo o dinheiro da fazenda são em vacas em lactação, né? E o restante dos animais, uma fazenda precisa ter animais de reposição, para quando essas vacas ficarem velhas ou forem descartadas aí do rebanho, a gente ter animais para repor esse rebanho, né? Vacas em lactação pelo total de vacas também é um indicador fundamental de ser mensurado e também tem muita correlação com os indicadores econômicos. Outro indicador seria COI sobre o preço. O que é o COI? É aquele custo operacional efetivo, seriam os custos variáveis, os desembolsos diretos do produtor. Concentrado, volumoso, mão de obra contratada, energia elétrica, tudo isso ele precisa ter de eficiência, né? É o quanto ele gasta em cima do preço do leite que ele tem. Porque se ele tiver um custo maior do que o preço, a atividade para ele não está sendo rentável, não está trazendo retorno, né? E além disso, margem bruta, margem líquida, lucro, tem a taxa de remuneração do capital também, que é a rentabilidade que mensura o quanto de retorno o produtor está tendo em cima de tudo que ele tem investido na atividade. Então, esses indicadores, acho que eu falei até mais de 5, né, Júlia? Esses indicadores, eles são fundamentais aí para serem avaliados pelo produtor e é uma coisa que não é difícil, né? A gente não está aqui inventando a roda ou falando esse tanto de indicador. Com informações simples e uma coleta de dados que o produtor faz básica e tendo o apoio do técnico na fazenda, ele consegue gerar e dimensionar isso com assistência técnica da Nestlé sem problema algum. Exatamente, produtor. Então, vocês viram que tem como medir para gerenciar, fica a frase aí para vocês guardarem. E existem pessoas especialistas no mercado, tá aqui, 2 com a gente aqui conversando, para não te deixar perder dinheiro. Nós estamos todo mundo trabalhando para botar mais dinheiro no seu bolso. Você tem que querer ganhar mais dinheiro. Vai, Rafael. É isso aí, Júlio. E o último, por exemplo, que a Lilian comentou ali, a taxa de remuneração do capital, por exemplo, quando eu falei no início dessa quantidade grande de informações que a gente tem tido, um desafio que eu tenho encontrado era justamente esse. Às vezes, o indicador, taxa de remuneração do capital, ele vai ver o tanto que o capital investido na atividade está retornando para o produtor, né? Então, com essa quantidade grande de informações, a gente tem que estudar e filtrar muito onde que a gente vai investir. Porque quando a gente investe hoje, a gente tem o que você comentou também, de às vezes uma estrutura que não está adequada ao rebanho. Então, às vezes você vai ter um excesso de capital empatado ali que não vai estar se transformando em renda para o produtor. Aí você vai diminuir esse indicador. E diminuindo esse indicador, vai diminuir a renda, vai atrapalhar a sucessão, vai atrapalhar a sustentabilidade da fazenda. Então, assim, por isso a gente precisa desse sinergismo aí do produtor com o técnico, para a gente poder identificar onde que os indicadores e o investimento correto, no momento correto, para conseguir ter esses indicadores bons. Excelente. Mais uma vez, assim, eu falo com todo produtor que eu converso e tento ajudar ele nisso. Tem muitas fazendas que têm assistência técnica, bons técnicos assistindo, e eu não vejo, sinceramente, a atividade leiteira para o futuro sem uma boa consultoria técnica, né? A gente tem aqui dois técnicos com a gente aqui, a Lília e o Rafael, mas tem muito técnico bom no mercado aí. O que você não pode fazer, produtor, é perder tempo com técnico ruim, né? Então, assim, e de preferência ter uma consultoria, uma assistência independente de uma pessoa que está ali para somar contigo na alegria e na tristeza. Então, está ali para te ajudar realmente a tomar as melhores decisões. E tem muitos parceiros que podem ajudar você a ir mais longe, né? E assim, Lília e Rafael, o Brasil vem passando também por uma transformação nos últimos anos, tivemos aí pandemia, tivemos aí a COP26 recentemente, a própria Nestlé, que é a empresa que eu represento aqui, assumiu um compromisso global
de mitigar os gases do efeito estufa, né? Então a gente já tem metas traçadas para 2030, 2050 e tal, e vocês fazem parte disso para nos ajudar a chegar lá. E como você acha, Rafael, que a assistência técnica pode ajudar a reduzir a emissão desses gases do efeito estufa? De várias formas, Júlio. A Lília citou alguns indicadores, por exemplo, a gente tem que trabalhar primeiramente a estrutura do rebanho da propriedade. Por quê? Para a gente ter uma estrutura que tenha o máximo de animais, às vezes, ali produtivos e poucos animais improdutivos, que às vezes vão estar aumentando essa produção. A gente tem que trabalhar a estrutura do rebanho, temos que trabalhar a eficiência do rebanho também. Como? Gasto, por exemplo, com volumoso. A gente sabe que a produção de alimentos é um problema também né, quando a gente toca nesse assunto. Então, a gente tem que ter animais eficientes para a gente poder ter, às vezes, menos animais na propriedade. Tendo menos animais, a gente passa a ter menos dejetos e uma produção mais eficiente, né, com o uso dos insumos. E dentro disso tem várias ferramentas. Desde um simples controle leiteiro, com divisão de lotes, que é aí onde que a gente vai otimizar o uso do concentrado, do volumoso. Vamos secar vacas de baixa produção, descartar, selecionar o rebanho. A seleção genética ela também parte importante nesse ponto. E junto disso também a gente traçar planos para reduzir essa emissão dentro da fazenda. Por exemplo, estudar meios em que os dejetos vão ser tratados corretamente, para poder também reduzir o gasto com o adubo químico, que não só a gente vai estar trabalhando essa parte de gases, como também diminuição de custo com a adubação química, como também a gente traçar o operacional da fazenda para reduzir tempo de máquinas ligadas, máquinas em funcionamento. Então, assim, é um trabalho muito amplo que abrange toda a fazenda, todo o operacional da fazenda, e que a gente tem que ir observando para tentar otimizar esses insumos aí para reduzir essa questão de poluição, que a gente tem que tentar ficar cada vez mais atento com isso, né? E é interessante Excelente. Isso que o Rafael falou, porque como a gente vê, né, nessa jornada sustentável, como que uma coisa puxa a outra, né? A eficiência técnica, a gente trabalhava lá atrás com o técnico, agora a gente tem o econômico, né, muito forte nas fazendas, e a gente vê que realmente as fazendas que têm a menor emissão de carbono por litro de leite, de CO2 equivalente, elas são as fazendas mais eficientes em escala de produção. Então, a gente vê como é que o técnico, o econômico e o ambiental, eles estão trabalhando ali juntos. E a Nestlé, como pioneira nisso, né, a gente tem ali as informações e a gente vê o quanto que é eficiente, o quanto que precisa ser trabalhado isso e levado isso para o campo, para o produtor. Porque, de fato, a gente não está trabalhando só o técnico ou só o econômico. Não, nós também estamos sendo sustentáveis ambientalmente falando. E quando a gente trata de sustentabilidade, a gente precisa pensar sempre nos 3 pilares, né? Que é o ambiental, realmente, o econômico e o social. No social, quando a gente trabalha o social, entra muito essa parte de sucessão familiar que você falou, mas também de qualidade de vida e qualidade de trabalho para a mão de obra que está ali envolvida na fazenda, né? Então, a gente vê que as fazendas, elas podem ser, sim, eficientes e sustentáveis nesses 3 pilares. Júlio, e eu tenho também observado a seguinte questão. As fazendas, historicamente, vêm trabalhando muito nisso que a Lilian falou. Primeiro, tentando otimizar a produção, aí depois veio a parte econômica. E essa sustentabilidade, essa pegada da sustentabilidade, ela está vindo já em ótimo tempo, pelo seguinte: a gente tem observado já nessas fazendas que têm uma produtividade mais alta, em alguns casos até uma diminuição, um exemplo da parte do setor de lavoura, por exemplo, produção de volumosa, devido à não preocupação com essa questão. Então, às vezes, a gente começa a observar uma queda na produtividade das lavouras, por não estar tendo esse cuidado com o solo. E aí, quando a gente começa a não ter esse cuidado com as lavouras, a gente passa a ter queda de produtividade. Queda de produtividade, ela não vai diluir os custos, que estão caros, então vai levar uma piora no custo de produção da fazenda.
Então, assim, veio a casar muito essa preocupação agora, porque a gente precisa ser eficiente para ter aqueles indicadores que a Lilian comentou de margem líquida por área, por hectare. A gente tem que ter um cuidado. A gente está falando, por exemplo, do consolo, para a gente conseguir ter essa produção alta e diluição de custos. Exatamente. Lili e Rafael falaram muito bem. A Nestlé, como uma empresa pioneira no Brasil em questão de sustentabilidade, a gente tem toda a preocupação de ajudar o produtor a cuidar da melhor forma possível do bem maior dele, que, a meu ver, é o solo e os animais. As máquinas, as estruturas são coisas que não têm vida. E o que a gente precisa é de os animais estarem muito bem cuidados e o solo, que é vivo também. Tivemos aí recentemente um encontro com o professor Calegari, que muito bem nos mostrou que existem N maneiras de você cuidar do seu solo e o jeito de você fazer da melhor forma é o diagnóstico correto de acordo com cada propriedade. E assim, a Nestlé tomou essa iniciativa global porque a gente está muito preocupado também em quem é que paga essa conta, que é o nosso cliente. A razão da Nestlé existir como empresa é o cliente, é o nosso consumidor. Então, esse consumidor ele está cada vez mais querendo saber de onde vem o produto que ele come, como que isso é feito, como que não é. Tem aí uma novela na mídia aí rolando que está falando muita coisa aí de sustentabilidade e tal. Então, assim, o assunto é, sem dúvida, a bola da vez, e acredito eu que dessa vez ele não deixa de ser. Ele vai continuar em pauta por muito, muito tempo. E por isso a gente tem que estar preparado para entregar o que o cliente, que é quem compra, está querendo lá na frente, né? Muito bom. E pensando no lado do produtor, Júlio, se essa questão ela não é para aumentar custo, ela na verdade ela está vindo para melhorar a eficiência e até reduzir custos também, certo? Seja com adubação química, e da mesma maneira que a Lilian comentou que esses produtores mais eficientes, com os indicadores técnicos, e esse pioneirismo da Nestlé também, não só com essa agricultura regenerativa, mas também lá atrás, se a gente for pensar lá atrás com a qualidade do leite, também a Nestlé foi pioneira em querer qualidade no leite. Sim. E esses produtores, hoje, por exemplo, do grupo que eu atendo, que eu trabalho, que tem uma rentabilidade, que tem as melhores rentabilidades, são aqueles produtores que, quando a gente pensa nesse passado, foram os primeiros também que começaram a se preocupar com qualidade, já agregaram valor no produto dele lá atrás e já veio com esse produto dele com valor agregado maior, por ter uma qualidade melhor. Então isso ajudou ele a vir com um custo de produção melhor e agora também são os primeiros que já estão se engajando nessa sustentabilidade para poder trabalhar e chegar daqui a alguns anos também já está com o seu custo de produção já bem favorável devido a essas ações que vão serem tomadas a partir de agora. Sem sombra de dúvida. E assim, Rafael e Lília, agora vai uma pergunta para os dois. Vocês já são técnicos experientes, têm aí um bom tempo de experiência a campo, compilando dados e tal. E eu sinto, assim, a nível de campo, uma certa carência nos técnicos em se preparar melhor para ajudar os produtores. O que vocês, assim, para passar para os técnicos que estão assistindo, que eu sei que tem muitos, que conselho que vocês dariam assim, para os técnicos que estão nos assistindo para eles ajudarem melhor esses produtores nessa jornada de sustentabilidade que agora se inicia? Maravilha. Vou começar, Rafael, mas ninguém melhor que você para poder responder isso, que está ali vivendo diariamente com os produtores, né? Mas a dica que a gente pode dar é se atualizem, pesquisem sobre o mercado, sobre jornadas sustentáveis, busquem capacitações nessa linha de raciocínio. O gerencial, ele já foi. A gente imagina que o técnico hoje que esteja atuando com o produtor, ele já tem o gerencial na veia, já. Né? Tá o técnico e o gerencial já dominam os dois. Agora vem essa pegada sustentável. A gente vai aprendendo à medida que a gente vai estudando e tentando aplicar aquilo com o produtor e vivenciando aquilo na prática. Então, se adequem, se especializem, estudem e estejam atentos às tendências de mercado, né? Porque hoje quem dita as regras tá vindo lá da ponta. É o consumidor quem dita as regras e a gente está se adequando aqui no campo. E vale ressaltar que essa jornada sustentável da Nestlé não começou agora, né? Igual você mencionou mesmo, as mídias estão trazendo muito isso, né, agora. E essa jornada do Nestlé começou lá atrás.
A gente já vem trabalhando nisso juntos há um longo tempo, né? Um bom tempo para a gente fazer com que isso rode a campo agora. Então, essa jornada sustentável da Nestlé está rodando a campo, tá? Mas teve sempre um preparativo por trás e a Nestlé capacitou os técnicos dela para que pudessem entrar e estar atuando no mercado. Então, a gente precisa mesmo estar sempre atualizando e ter a visão, né, de que as coisas, as mudanças, elas vão chegar para a gente uma hora ou outra. Excelente. A Lilian já disse tudo, não tem muito mais o que acrescentar, mas a questão é essa, é a capacitação. Quanto mais a gente tem estudado, igual a Lilian comentou, que você tem capacitado nós técnicos também, e quanto mais a gente está passando a ter um conhecimento, a gente está vendo que o conhecimento ele nunca acaba, ele é amplo, e quanto mais a gente aprende sobre essa questão, agricultura regenerativa, a gente vê que tem mais opções. Agora é isso, a gente tem que se adequar, a gente tem que evoluir e filtrar também. Da mesma maneira que a gente estava comentando que tem muitas informações boas, a gente também tem que filtrar o que realmente vai ser efetivo para cada propriedade, o que vai trazer resultado. A gente já tem visto uns resultados muito bons ali na região de Patrocínio, Anticatu, Patos, Araxá, esses produtores que já deram o pontapé inicial, que já estão colhendo os frutos. Então, assim, eu tô com muita vontade de ver os resultados dessa próxima safra que vai se iniciar agora, porque eu acredito que os frutos já vão aparecerem, sabe? Exatamente. E eu complementaria a fala de vocês dois que, tipo assim, além de todo esse conhecimento técnico, estudar, inovar, buscar formas diferentes de fazer as coisas em cada fazenda e tal, estudar mais sobre gestão de pessoas, sobre entender as pessoas. Os produtores, eu vejo às vezes, depois eu até queria que vocês comentassem também sobre isso, o produtor tem vários tipos de produtor, mas tem muito produtor que eu converso muito com eles e tento falar, para ele sair mais do operacional e mais por gestão. Porque quando você está muito focado no operacional, você não levanta a cabeça e não vê as oportunidades que você tem para frente. E eu vejo muito isso na prática, queria até que você comentasse um pouco disso, Rafael, você também, Lília, se você tem produtores com os dois perfis, aquele mais operacional e aquele mais na parte de gestão. E o técnico que vai estar atendendo as fazendas, eu vejo que é fundamental ele entender muito de gestão de pessoas para ajudar o produtor a lidar da melhor forma possível com os seus parceiros funcionários, né? Porque a fazenda, ela tem os animais, ela tem o solo, ela tem várias pessoas, mas ela tem o mais importante das fazendas, a meu ver, são as pessoas que lidam com tudo isso, que lidam com as vacas, que lidam com as máquinas, que lidam com o solo. Elas também têm que entender toda essa jornada e a importância de cada uma e também a responsabilidade que cada um tem dentro desse setor, dentro dessa jornada que não é que se inicia, ela continua e cada vez mais nós temos que mostrar para o mundo que o agro é top. Não, Lília? O que você vê disso a campo? Então, o que a gente tem observado, né? Que as fazendas onde o produtor ele tem esse lado de gerencial, essa parte de gestão, que ele consegue lidar mais ele tem mais tato para lidar com os funcionários, ele consegue organizar melhor, e é aquele tipo de produtor que você chega na propriedade, ela é de fato organizada, né? Agora, o produtor que tem o operacional na veia, não quer dizer que ele não pode ter o gerencial ou ter a gestão na veia também, mas ele precisa, sim, de fato, ter uma visão holística da propriedade e tratar os funcionários, saber inserir eles nessa jornada junto com eles. E aí o técnico precisa ser fundamental nisso também. Reunir os funcionários junto com o produtor, trazer essas novas informações que ele aprendeu para dentro da propriedade, explanar isso para todos os funcionários, eu acho que é fundamental. Acredito que esse é o futuro e esse é o caminho para fazer todo mundo acreditar e tá todo mundo na mesma linha de raciocínio ali, seguindo rumo à agricultura regenerativa, né? Isso. Com certeza. Quem mais faz os resultados acontecerem nas fazendas são os colaboradores, são os funcionários que estão ali diariamente. E o que eu tento trabalhar muito? A gente tem que tentar entender o que a gente está fazendo. Então, assim, todo o trabalho que eu faço nas propriedades, eu tento estar junto com os funcionários explicando o motivo e a importância do mínimo serviço que seja. Por quê? Qualquer serviço ali ele vai ter uma reação, um retorno para a fazenda.
Então, eu tento trazer ele para estar sempre junto dos colaboradores e explicando para eles a importância do seu serviço, de qualquer tarefa que seja, e mostrando os resultados. Porque quando dá errado, temos que cobrar, com certeza. Agora, quando dá certo, a gente tem que valorizar muito mais, porque a gente se entusiasma e anima com a atividade muito mais com os resultados positivos. Foi muito interessante até numa fazenda que a gente teve, nesse treinamento com o Calegari, a propriedade, o produtor, uma das primeiras coisas que ele fez foi mostrar e agradecer os colaboradores deles, porque a importância é principal. Exato. Quando a gente está falando de indicadores, seja 80, 90 indicadores aí, a mão de obra ela tem papel fundamental em todos eles. O gasto com medicamento ele vai ser influído, o gasto com concentrado, o gasto com manutenção de benfeitorias e máquinas. Então, isso precisa de quê? Desse engajamento, de treinamento, certo? E de valorização. A gente já viu aí, tem muitas pesquisas que mostram que às vezes o salário não é o principal fator que segura, por exemplo, uma pessoa no serviço. Muito mais a valorização, o engajamento, sentir dono, o fator de sentir Sim. dono do negócio, espírito de dono. Então, o que a gente precisa é disso, é o engajamento, a valorização da mão de obra, para todo mundo ter esse espírito de dono. Exato. Nesse mês de agosto aí, Lília e Rafael, a gente da Nestlé fez nós estamos transformando, estamos participando aí de vários treinamentos, né? A gente fez aí, até que vocês dois têm a oportunidade de participar, de um evento com treinamento para todos os técnicos, exatamente preparando os nossos técnicos para atender melhor você, produtor, nessa jornada que já se iniciou lá atrás e nós estamos no bonde andando, né? Então, eu queria ver com vocês o que vocês acham dessa nova jornada que está sendo colocada, dos desafios e oportunidades, se vocês acham que fazem sentido, se o caminho é esse, estamos aprendendo junto. O que você fala, Lili? Gostei demais de todo o evento, de toda a jornada, né? O evento que a gente participou essa semana foi excelente. Tem até uma frase que fala que a maior parte dos negócios são geridos por pessoas, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exato. Então, toda essa capacitação, esse sentimento de pertencimento que foi trabalhado nessa última jornada também que a gente teve agora, nesse último evento que a gente teve agora, é fundamental para que todo mundo se sinta parte do processo. A gente, de fato, faz parte do problema, o agro, de fato, faz parte do problema, mas a gente também é a grande parte da solução. Exatamente. E a gente vem trabalhando essa solução a nível de campo. Então, eu senti que todos os consultores que estavam ali presentes estão, de fato, querendo levar essa jornada sustentável a nível de campo. E como eu falei, uma coisa puxa a outra, né? Sem assistência técnica e gerencial hoje, a gente não consegue ter assistência sustentável nas propriedades da Nestlé. É uma responsabilidade muito grande para nós técnicos como vamos dizer assim, para levar essas informações e essa mudança para o campo, mas ao mesmo tempo também é uma satisfação muito grande a gente poder ter essa responsabilidade, a gente poder fazer parte da solução desse problema. Problema todos os setores têm, e o melhor é a gente identificar, vestir a camisa e querer resolver. Então, assim, esse que está sendo o espírito aí que eu estou sentindo, que eu tenho observado que todo o time Nestlé tem passado para a gente, e a mesma gratidão que eu tenho tido hoje em dia, tentando fixar os filhos, a sucessão que eu comentei mais cedo dos produtores nas propriedades. Eu espero daqui a um tempo também ter esse sentimento desse trabalho sendo realizado e gerando resultados para a propriedade ser sustentável. E vai ter, com certeza vai ter, Rafael, pode ter certeza disso. E Lília e Rafael, a gente assim, falou de muitos números, muitos indicadores, e você tem um número que eu acho assim, fantástico, né, que compara assim, os resultados das fazendas que têm assistência técnica, das que não têm, o quanto elas evoluíram nos últimos anos, né, com a assistência técnica. E, claro, que é um trabalho da assistência em parceria com o produtor. E o que você me diz sobre isso? Você tem algum número para comentar para a gente? O que a gente observa é que fazendas com assistência técnica e gerencial da Nestlé, isso aí comparando as informações dos últimos 8 anos, né? Então, desde lá de 2015,
que o produtor estava na assistência, entrou na assistência técnica, e aqueles que continuaram de forma ininterruptas. O que a gente observa é que a produção, por exemplo, o volume de leite produzido nessas fazendas, ele aumentou em 83%. Enquanto no Brasil, se a gente pegar a produção do IBGE, dos estados onde tem assistência da Nestlé, Goiás, Minas e São Paulo, esses números eles estão estagnados. Em 97, 98, eles não passam desse patamar, eles não crescem tanto assim. Então, a assistência técnica da Nestlé, ela promove um maior aumento. Então, se a gente pegar lá em 2015 uma base 100% e vir vendo esse crescimento acumulado, o da Nestlé chega em 183%. Enquanto as informações do IBGE, de volume de leite produzido no Brasil, está estagnado. E quando a gente pega também esses indicadores que mensuram eficiência, por mais que o custo por litro dessas fazendas tenha aumentado para produzir, para ter esse aumento na produção de leite, o que a gente observa é que as fazendas com assistência técnica, elas tiveram mais retorno. Então, o lucro na atividade para as fazendas com assistência técnica Nestlé, desde 2015 para hoje, ele aumentou 168%. Então, é um lucro muito satisfatório. Essas fazendas estão sendo cada vez mais eficientes e cada vez mais sustentáveis, porque a gente partiu de uma produção por área de 5 mil litros de leite por hectare ano e hoje a gente está batendo aí os 13, 17 mil litros de leite por hectare ano. Então, são números que, de fato, eles brilham os olhos e eles saltam e reforçam o poder e o papel da assistência técnica e gerencial a nível de campo. Rafael, aproveitando um pouco o gancho do que a Arília comentou, assim, eu acho que o produtor tem que estar preparado para ganhar dinheiro na pior situação possível. Para na situação de bonança, ele rachar de ganhar dinheiro, como a gente fala, né? Então, assim, você que tem bastante experiência e atende muitos produtores, em momento de crise, né? Que, por exemplo, vamos botar aqui, o preço de produção de leite cai e o custo está bem apertado. Quais estratégias ou qual estratégia principal você tem feito aí com seus produtores para driblar e para mostrar esse produtor que, tipo assim, é uma crise, vai passar e lá na frente nós vamos conseguir sair bem dessa? Olha, Júlio, eu tento não esperar esse momento de crise para a gente tomar essas decisões, sabe? A gente tem que tomar essas decisões antes, com base em planejamento. Podemos dizer que não tem crise para produtor eficiente? Tem, só que ela é menor. Ele certo? passa menor por crise tem para todo mundo, só que quando está tendo uma eficiência na produção, o produtor sente menos, certo? Agora, são fatores assim, básicos. Por que eu digo isso? Se a gente esperar, às vezes a crise chegar, o produtor às vezes não vai ter um capital de giro para fazer uma compra estratégica, certo? Sim. Então a gente tem que ir trabalhando isso constantemente para quando a crise chegar, a gente já está com estoque, às vezes de insumo, ele está com um adubo comprado, certo? Para a gente poder sair dessa variação. Agora sim, quando às vezes a gente inicia um trabalho e tem um tempo curto que o produtor está na assistência, é aquela velha questão que eu disse aqui de tentar diminuir o desperdício. Então, sim, se está na crise, o que a gente tem que fazer? Ver estrutura de rebanho, diminuir animal improdutivo na propriedade, tentar otimizar a escala de produção que a Aline falou, dentro da sua realidade, produzir o máximo com o mínimo de insumos. A gente tem, por exemplo, aí uma coisa que tem crescido muito, em algumas regiões a utilização já era maior. Aqui no Alto Paranaíba cresceu muito nos últimos 5 anos, que é a utilização de grão úmido, de grão reidratado, de milho, de tecnologia sorgo. fantástica, né? Isso aí contribuiu muito para a redução de custos, certo? Ainda principalmente com esse aumento de custos aí de milho, de soja. Então, conseguiu segurar. Isso é um bom exemplo. Sim. A gente tem um outro exemplo também, o compost, que a Lilian citou mais cedo. É um investimento muito caro, muito alto por animal instalado. Só que quando ele é bem feito, as propriedades, na hora que chegaram nessa crise agora, as propriedades que fizeram esse investimento, eles conseguiram o quê? Diminuir aquela perca que tinha. Às vezes o animal consumia um alimento e ele gastava aquele alimento para dissipar o calor, para combater carrapato, para andar no barro, essa questão toda. E aí ele fez aquele investimento, foi caro? Foi, mas foi planejado. Então, na hora que chegou a época desses insumos caros, a energia, vamos dizer assim, desses insumos, ela
foi destinada para a produção de leite. Então, toda a energia que você forneceu para o animal, ele converteu em leite e produziu. Né? Então, aquela queda que tinha normalmente no verão de produção de leite, ela passou a não ser tão brusca. Então, além dos outros problemas, né? Justamente, além dos outros problemas. Então, a renda diminuiu menos. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que observar. Mas, quanto mais tempo a gente tem de assistência e trabalhando na fazenda, mais os resultados vão aparecer. Menor vai ser a crise que o produtor vai sentir. Você tocou num ponto muito interessante de mais tempo de assistência, isso me relembra a palavra planejamento, né? O produtor que tem muito bem definido, quando ele tem uma assistência até, começou hoje, por exemplo, eu acho que a primeira pergunta que se eu fosse técnico faria para ele é assim, onde você quer chegar com a sua atividade leiteira, né? Daí vem o diagnóstico, daí vem o planejamento, e o que está planejado e se executar dentro do planejado, tem tudo para dar certo, né, Rafael? Com certeza, com certeza. E aí a gente, nesse período, com certeza vão vir épocas boas, épocas mais difíceis, vão vir crises, só que se a gente estiver estruturado e com um planejamento em dia e seguindo ele, pode ter certeza que a gente vai vencer essas crises. O produtor, quando é interessante isso que o Rafael falou, porque quando o produtor não tem planejamento, ele não tem um gerenciamento da atividade, chega esses momentos de crise, ele pira. Ele começa a cortar custo e achar que custo mínimo vai levar ele a ter rentabilidades altíssimas com a atividade ou alto até passar por esse momento de crise. Mas não é verdade, porque o custo mínimo não leva a lucro máximo. Isso está provado. Assim, se você pegar alguns resultados, você pode pegar propriedades com custos baixos. Mas se a escala de produção, novamente, não acompanhar, esse produtor não vai ter uma rentabilidade satisfatória com a atividade que ele está exercendo. Então, o produtor tem que ter em mente que custo mínimo não leva a lucro máximo. Então, ele precisa trabalhar muito bem, planejar muito bem e ter uma visão de mercado também para justamente isso, conseguir gerenciar antes da crise chegar nele. Ele tendo essa visão de mercado, ele vai saber como que o mercado está se comportando, quais são as tendências e conseguir se planejar para realmente não deixar a crise atingi-lo de maneira brusca. E você falou um negocinho, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado também. E não necessariamente preço máximo quer dizer que o produtor está ganhando dinheiro. Exato. Tem muito produtor que eu vejo, que assim, a maioria deles na assistência técnica, que não tem talvez o preço tão lá em cima e ganha muito mais dinheiro do que um produtor, às vezes, que está recebendo um preço um pouquinho superior a ele. Então, às vezes, o produtor tem um preço superior, mas o restante está tudo bagunçado e não consegue ser rentável na atividade. Quando a gente pega correlação de preço e lucro, a gente observa isso. Não dá 5% de correlação, é uma correlação muito fraca. Tem produtores ganhando muito dinheiro, com preço, mas que não ganham dinheiro com a atividade. Ao contrário, tem produtores com preço menor, justo, mas menor, e ganhando muito mais dinheiro com a atividade. Então, é exatamente isso que você falou. O Rafael comentou bem, né? Que tipo assim, vamos trabalhar, buscar todas as ferramentas que a empresa que eu estiver fornecendo tem, buscar o máximo que puder dentro disso, dentro de um custo equilibrado, claro, para eu buscar a minha lucratividade máxima. Justamente. E essa procura incessante, vamos dizer, por um preço sempre maior, ela é desgastante. Muito. Ela desgasta a relação com a empresa, ela desgasta a relação entre funcionários, entre pai e filho. Então, assim, se a gente gastar essa energia para focar dentro da fazenda e tentar um custo baixo, para ter isso que a Lilian comentou do lucro máximo, né? Os resultados vão aparecer, porque aquele tempo que você vai gastar para ficar preocupado com isso, você vai estar já fazendo outra atividade que vai te trazer um retorno mais rápido. Sou obrigado a concordar em gênero e grau, Rafael. Porque recentemente a gente passou por um momento até turbulento de mercado e tal, e os produtores, assim, foram muito assediados, principalmente por empresas compradoras de bem menor porte, que fizeram ofertas muito aquém do que o mercado estava rolando. E, assim, o que eu falo com o produtor é o seguinte, todo planejamento que você fizer, pensa 12 meses para trás, não 12 meses para frente. Pega o iambu que está na cumbuca, né, Rafael? Vamos ver o que está na mão e planeja em cima disso. Porque a especulação, eu acho que ela não faz muito bem para o negócio e você trabalhar com dados mais palpáveis e pensar que a gente tem muito número para a gente fazer gestão disso, para não ficar pensando, por exemplo, em coisas que não é uma coisa sustentável no médio e longo prazo, né? Com certeza, Júlio. E assim, uma das coisas mais difíceis que eu encontro em fazer um planejamento de uma fazenda é a gente saber o preço do leite, certo? Exato. Então, quando a gente encontra, às vezes, uma propriedade que
uma oscilação muito grande em preço, igual você falou, que às vezes empresas oferecem, e ao mesmo tempo que oferece muito alto também, o preço também cai muito rápido. Cai muito rápido. Então, a queda, normalmente, ela é muito pior do que para a fazenda, do que quando sobe muito o preço. Isso, num planejamento, ele atrapalha muito, sabe? O produtor costuma com muito dinheiro, com pouco eles acostumam. E eu costumo falar, cuidado com o voo de galinha, né? Sobe alto, mas desce mais rápido do que subiu. Pessoal, já tem mais de uma hora que nós estamos batendo esse papo aqui, uma prosa, assim, excelente, assim, estou extremamente satisfeito de trocar essa ideia com vocês e levar essa informação aí para nossos espectadores aí, produtores, parceiros, colegas de Nestlé. E eu queria, assim, puxar aí para a gente encerrar, para também respeitar o tempo de quem nos assiste. Queria, assim, Lília e Rafael, que vocês deixassem assim, uma mensagem final para todos os nossos espectadores que nos assistiram. Coisa rápida, assim, só tipo assim, uma mensagem aí, falando um pouco da importância da assistência para todo um produtor, principalmente. Tá contigo, Lília. Maravilha. A mensagem que fica para vocês, produtores, é acreditem. Acreditem no técnico, acreditem no trabalho da assistência técnica e gerencial e acreditem também nessa nova jornada que a Nestlé está embarcando. Ela vai trazer muito benefício para você, para o seu bolso, para os seus animais, para a sua lavoura. A gente está ali na Labor Rural disposto a trazer números e auxiliar e prestar suporte para os técnicos no que for necessário. Então, você, produtor Nestlé, tem aí todo o suporte para abraçar essa causa e para ser eficiente na atividade. E leite dá dinheiro, sim. Então, vocês podem ganhar muito dinheiro na atividade leiteira desde que vocês sejam eficientes na produção. Vai lá, Rafael. A minha mensagem é a questão da assistência. Se o produtor, não tem uma assistência, procure uma assistência que seja isenta de empresas, que seja neutra, certo? Para poder realmente te ajudar, querer avaliar os seus indicadores. Se você já tem uma assistência, procure o técnico, estimule o técnico, porque é muito bom trabalhar com os produtores em sinergismo, a gente procurando, o produtor também cobrando de nós técnicos também. Então é isso, se você não tem, procure, se você tem, ajude, estimule o seu técnico também, porque o resultado vai aparecer, com certeza, e a atividade ela vai se tornar cada dia mais rentável. Então, é isso, produtores. Com isso, eu também gostaria de deixar uma rápida mensagem. Assim, quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Vamos junto. Tamo junto. Conta com a gente conta com você. Nós temos que trabalhar sempre em parceria, um ajudando o outro e pensando no nosso bem maior, que é o nosso cliente. O nosso cliente é o nosso consumidor. Então, a gente tem que estar preparado para atender a demanda dele, que está disposto a comprar os nossos produtos. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar os nossos colegas aqui para fazer um brinde especial nesse nosso Leite Prosa. Convido a produção para estar trazendo o nosso brinde aqui. Obrigado, Paulo. Então. Obrigada. A cerveja não tá moçada. Então, para valorizar esse produto rico e saudável, saúde. Um brinde, né? Um brinde. Saúde. Saúde.